Rebeca, eu sou psicóloga, sou doutoranda em psicologia, sou membro da Comissão de Direitos Humanos do CRP, sou membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura daqui da Paraíba também e coordeno o LAPSUS, que é o Laboratório de Pesquisa, Extensão e Subjetividade e Segurança Pública, que é um laboratório aqui da UFPB vinculado ao Centro de Referência de Direitos Humanos, que discute sistema prisional, criminologia crítica, segurança pública, dentre outras temáticas, a partir do referencial teórico da criminologia crítica, especialmente do abolicionismo penal. Minha caminhada nessa discussão de sistema prisional inicia com minha entrada no LAPSUS, lá no período de graduação, onde eu já iniciei com ações de extensão, indo às filas dos presídios, desenvolvendo atividades com familiares de presos. Depois a ação junto a pesquisas com também familiares de presos, a construção de um TCC sobre violações aos direitos humanos contra esse público. No mestrado eu estudei a atuação da psicologia no sistema prisional aqui da Paraíba, então trago uma discussão da atuação da psicologia dentro do sistema prisional e a partir da ação junto com o LAPSUS de orientação de alunos, de desenvolvimento de pesquisa, de extensão e de cursos de extensão, a partir da minha ação junto à Comissão de Direitos Humanos e do Comitê Antitortura, tenho desenvolvido essa prática ligada ao sistema prisional, a encarceramento feminino, mais recentemente, e principalmente a partir desse referencial teórico do abolicionismo. Bom, quando o indivíduo comete um crime, se ele for considerado um doente mental, ele é levado para ser diagnosticado por um psiquiatra. Se esse psiquiatra, na sua avaliação, detectar que ele é um doente mental, ele é considerado inimputável. Em vez dele ir para um presídio comum, ele vai para a medida de segurança, que normalmente são 3 anos, para tratamento. Após esse período, o psiquiatra faz uma nova avaliação. E nessa nova avaliação, ele vai detectar se houve uma melhora do quadro. Se o indivíduo melhorou, ele poderá ter sua liberdade. Caso ele continue ainda sem ter a melhora esperada, ele recebe nova medida de segurança até ele ter condições de pagar a sua pena. Bom, acho que antes de falar do diagnóstico do psicopata é necessário fazer uma distinção entre psicopatia e psicose, porque as pessoas costumam confundir muito, chamar o psicopata como um termo pejorativo, inclusive, para chamar de tudo, porque é um termo que está muito na mídia, está muito em livros, está muito em séries, então as pessoas acabam utilizando ele de forma extremamente do senso comum, né? De forma pejorativa. Acho que é importante fazer a distinção de que na psicopatia não há essa perda da realidade, não há essa perda da consciência. E no caso da psicose, é quando há sim esse processo de alucinação, de síndrome persecutória, onde há essa perda com a realidade da consciência. Inclusive é essa distinção que embasa muitas vezes as discussões de que o psicopata teria consciência de seus atos e, portanto, a pena dele seria a pena de prisão, que eu acho que é outra discussão que tem que ser feita. O diagnóstico do psicopata ele pode ser feito de inúmeras maneiras dentro da psicologia, dentro das inúmeras psicologias que nós temos. Nós temos psicologias que vão trabalhar com a questão da entrevista, que vão trabalhar por meio do atendimento e a partir desse atendimento vão fazer esse diagnóstico da psicopatia, mas principalmente no tocante ao sistema prisional, o que a gente tem visto é que os psicólogos têm feito esse diagnóstico por meio de um teste chamado PCLR. E esse é um teste que cabe à pesquisa, cabe à discussão, porque é um teste muito voltado para discussões extremamente conservadoras. Já uma discussão muito forte dentro do Conselho Federal de Psicologia de críticas a esse teste, porque ele considera como elementos de medidores de psicopatia a própria questão da orientação sexual, o que pra gente é absurdo, porque é extremamente discriminatório, traz para a questão da homossexualidade uma discussão que nós sabemos hoje em dia e que precisa estar consolidada, que a homossexualidade não é doença, que não deve haver a cura gay, porque não é doença. Então, dentro desse teste, a gente ainda vê alguns elementos, e elementos, inclusive,
que nossa legislação não considera como crime, como a questão da vadiagem, por exemplo. É um termo utilizado dentro do próprio teste, como outros termos, que na nossa legislação não é vista como crime. Já foi, mas não é vista mais como crime. Então, muitos psicólogos têm utilizado desse teste como um elemento de diagnóstico desses sujeitos com psicopatia. E aí a gente considera extremamente infeliz essa escolha, e também um pouco irresponsável no sentido de que esse teste ele não vai conseguir abarcar elementos que de fato consigam fazer essa discussão, e ele pode considerar muitas pessoas dentro desse quadro de psicopatia. Basta estar dentro desses elementos que ele considera enquanto medidores de psicopatia e que muitas vezes são elementos simplesmente que constituem a figura de qualquer sujeito e que não necessariamente fazem com que ele seja um psicopata. Às vezes ele pode ter cometido no momento de uma forte emoção. Tem vários motivos que levam um indivíduo a cometer um crime. No caso da psicopatia, ele tem traços de personalidade, características de personalidade que se sobressai, porque ele tem uma inteligência conservada, mas os valores morais e os afetivos são comprometidos. Com isso, ele é mais frio, ele é mais calculista, ele manipula os colegas. Então, é um tipo de personalidade que ele não favorece muito ao convívio. E o preso que não tem essa característica, às vezes deixa influenciar ou não. Depende da fragilidade emocional de cada pessoa que convive com uma pessoa que tem psicopatia. Primeiro que o psicopata tem essa falta de consenso, inclusive jurídico, se ele é encaminhado para medida de segurança, se ele é encaminhado para o chamado manicômio judiciário, ou se ele é encaminhado para o sistema prisional para cumprir pena privativa de liberdade numa prisão comum. Dentro das prisões comuns, não há um tratamento diferenciado. E vou dizer por quê. Principalmente porque hoje em dia a gente tem uma superlotação nos presídios, então a atuação da psicologia e da psiquiatria, quando se tem psiquiatra, quando se tem psicólogo dentro dessas instituições, não consegue dar conta dessas especificidades. Essa é uma primeira questão. Existe uma população enorme de pessoas privadas de liberdade e existe uma falta de autonomia, inclusive, do psicólogo realizar determinadas atividades e sua prática dentro dos presídios. A segunda questão é aquela questão que a gente discutiu sobre o teste e como alguns diagnósticos são dados de forma errada. Dentro da atuação da psicologia no sistema prisional, é muito comum que os psicólogos digam que ali, naquele sistema prisional, existem inúmeros psicopatas, inclusive associando o crime, quanto mais polêmico, quanto mais agressivo, grave for o crime, mais psicólogos têm associado a uma psicopatia. Então, eu já entrevistei psicólogos aqui na Paraíba que diziam, existe um grupo de psicopatas. Por que psicopatas? Porque mataram determinada pessoa. Não necessariamente não tem a ver, que é a discussão que a gente já fez, quando às vezes tem muito mais a ver com uma questão para além disso, para além do próprio sujeito. Então há essas duas problemáticas. Primeiro, quando o sujeito é diagnosticado com psicopatia de modo correto, não há possibilidade de um tratamento diferenciado porque não há possibilidade de tratamento dentro da prisão. Primeiro, porque os psicólogos não dão conta da quantidade de pessoas presas dentro dessas prisões. E segundo, porque não há possibilidade de cuidado dentro da privação de liberdade. Seja no manicômio judiciário, seja no manicômio comum, seja dentro da prisão. Todo o processo de isolamento, todo o processo de privação de liberdade mesmo, traz para esse sujeito mais sofrimento e impossibilidade desse sujeito ressignificar esse local dele. Então, essa questão de tem um tratamento diferenciado, há possibilidade de tratamento, tem um cuidado específico, não tem cuidado específico para ninguém dentro da prisão, principalmente no cenário que a gente tem hoje. Existem pessoas que estão morrendo, existem pessoas que estão surtando, existem pessoas que estão com crise de ansiedade, existem pessoas com depressão e muito mais que isso, existe muita gente se suicidando dentro da prisão. Não há cuidado dentro da prisão. E isso não tem a ver com a figura daquele psicólogo que está ali, mas tem a ver com como ela foi construída para isso. No manicômio judiciário, a gente ainda tem o agravante do processo de medicalização daqueles sujeitos que estão dentro dessas instituições
e da dependência da figura do psiquiatra para dizer que aquele sujeito sairá ou não dessa instituição. Seja de um lado, seja de outro, não há processo de cuidado, há processo de mais dor e de mais sofrimento.